Olá, eu sou o Professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos dar continuidade à nossa série de 8 aulas sobre funções. A aula de hoje, aula 3, vai ser uma aula bem curtinha, só é essa folha mesmo aqui, tá bom? Assunto da aula, teste da reta vertical e esses dois exercícios, tá bom? O que é esse teste da reta vertical? O teste da reta vertical é uma técnica para a gente saber se um gráfico representa ou não uma função, tá certo? Aí ele se baseia em quê? Na definição do que é função. Lembram qual é a definição? Um x não pode corresponder a mais de um y, né? É isso que a definição diz. Então nós temos aqui, ó, os conjuntos A e B, e se eu tiver um elemento x aqui, como na questão 6, que foi a última questão que nós resolvemos na aula 2, se eu tiver um elemento x aqui, A, e ele corresponder a um B, eu não posso ter o A correspondendo a outro elemento que não seja o próprio B, certo? Isso não é possível, porque a definição diz que não é possível, tá bom? Bom, então eu não posso ter um x correspondendo a 2y, então eu não posso ter duas setas saindo do mesmo x, certo? E isso pode ser usado nos gráficos também, a mesma ideia. Vamos ver o que é que diz o enunciado. Coloquei aqui para vocês. Teste da reta vertical. Uma curva no plano cartesiano é o gráfico de uma função de x se e somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. Curva, pessoal, é um termo genérico para representar uma parábola, uma elipse, uma hipérbole, um desenho qualquer, inclusive uma reta. Professor, reta é curva? De maneira genérica, sim, tá bom? Então, curva é um termo que eu uso genericamente para representar retas, parábolas, circunferências, elipses, hipérboles, qualquer figura. Então, qualquer figura dessas aqui, ó, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho mais 5, qualquer figura dessas eu chamo genericamente de curva, tá bom? Então, eu vou ler de novo o enunciado. Uma curva no plano cartesiano é o gráfico de uma função de x se e somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. Pessoal, o que é reta vertical? É uma reta assim, né? Paralela ao eixo y, não é isso? O eixo y é vertical. Então, ele está dizendo que uma curva vai ser uma representação de uma função se e somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. Ou seja, não pode existir uma reta que corte a curva mais de uma vez. Tá bom? Vamos ver isso no exercício. Não vou dar nem exemplo, vamos direto para o exercício. Questão 1. Qual dos seguintes gráficos não representa uma função? Ué, por quê, professor? Porque se eu traçar uma reta vertical assim, ó, até fazer de vermelho para ficar mais claro. Se eu traçar uma reta vertical aqui, ó, essa reta corta o gráfico em dois lugares. E de acordo com o teste da reta vertical, isso não pode acontecer. Nenhuma reta vertical pode cortar a curva mais de uma vez. E aqui cortou duas vezes. Então isso não é função. Tudo bem? Nos outros gráficos, se eu traçar várias retas verticais, ó, corta o gráfico só uma vez. Tá aqui, eu estou traçando várias retas verticais. Corta o gráfico só uma vez. Cada uma dessas retas corta o gráfico só uma vez e aqui também. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que tentar encontrar uma reta que corte o gráfico duas vezes. Se isso acontecer, não é função. Se você não consegue encontrar, é porque é função. Então, esse gráfico aqui, essa curva aqui, a reta, né? É o gráfico de uma função. Essa parábola aqui, parece ser uma parábola pelo menos, é o gráfico de uma função, essa reta é o gráfico de uma função, e essa curva aqui, que não dá nem para saber o que é, né? Porque ela está muito incompleta, tem só um pedacinho. Dá para ver que não é reta, né? Ela é um pouco curva. Mas essa curva aqui também representa uma função, tá bom? Então, qual é o gráfico que não é gráfico de função? O do item E, certo? Questão 2. Qual dos gráficos seguintes representa uma função de R mais em R? R mais asterisco significam os reais positivos, certo? Então, qual dos gráficos aqui representa uma função de R mais asterisco em R? Bom, basta você tentar encontrar qual dos gráficos as retas verticais cortam apenas uma vez, cada uma delas. Então, por exemplo, traço retas verticais aqui, ó. Cortam quantas vezes? Só uma. Então, isso aqui parece função, né? Traço retas verticais aqui. Corto só uma. Função. Traço aqui. Opa, cortou duas. Esse daí não é. Traço aqui. Só cortou uma. Função. Traço aqui. Só cortou uma. Função também.
Professor, tem 4 respostas? Aí é que você tem que ter cuidado. Por isso que você tem que ler o enunciado com muito cuidado. Ele perguntou qual dos gráficos representa uma função de R mais em R. Na outra questão era de R em R. Então todos os números reais aqui poderiam ser usados para traçar as retas verticais. Aqui não pode. Aqui o gráfico, os x, tem que ser só números positivos. Esse gráfico aqui está usando x negativos, ó. Tá vendo a reta vertical aqui? Ela não passa por esse x é negativo. Então esse x negativo é o x desse ponto. Mas x negativo não pode. Na verdade, só podem os x positivos, de acordo com o enunciado. Então, apesar do teste da reta vertical dar certo aqui, esse gráfico não é da função que o enunciado pede, porque esse gráfico aqui é o gráfico de uma função que pega x negativos. E na nossa função do enunciado, os x tem que ser positivos. Então, o item A não é resposta. Tá certo? Da mesma forma, o item B e o item D também não são resposta por causa disso. Porque essa parte do gráfico aqui, ó, onde eu tracei essa reta aqui, esse ponto do gráfico corresponde a esse x negativo. Mas não pode ter pontos do gráfico correspondendo a x negativos, porque o enunciado diz que todos os x do gráfico que ele está procurando são positivos. Então, esse não pode ser resposta, nem esse, porque aqui também x negativos são x dos pontos do gráfico. Então, qual é a resposta da questão? C. É o único gráfico que é gráfico de função e que pega só os x positivos. Os x negativos não estão formando par com os pontos desse gráfico, porque ele está todo aqui, ó, desse lado, né, do lado direito do plano cartesiano, o lado onde os x são sempre positivos. Tudo bem? Pronto, a nossa aula de hoje era só isso, mas é uma aula muito importante, tá? Para a interpretação de gráficos. Interpretação de gráficos é algo que os alunos têm dificuldade, é algo que gera muitos erros em provas, tá certo? Então vamos terminar por hoje. Não esqueçam de, por favor, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Continuamos na aula 4. Grande abraço.